E crianças, olha eu aqui de novo. Vamos lá para a nossa aula de matemática. Hoje, como eu prometi para vocês, né, na aula passada eu disse que ia dar aquela revisão, certo? Em medidas de comprimento, que hoje é a nossa terceira aula de medidas de comprimento, tá certo? Não se preocupe que hoje quem não conseguiu entender vai entender bem direitinho que a gente vai fazer bastantes exercícios e eu vou explicar desde o começo medidas de comprimento, tá certo? Mas antes, né, sempre antes de começarmos a nossa aula, nós iremos fazer as correções das atividades de casa, certo? Coloquem aí a FA de vocês. Hoje vai ser só FA, tá bom? Hoje não vou trabalhar o livro, porque no livro eu já terminei medidas de comprimento. Hoje nós vamos para a FA, certo? Vamos corrigir a atividade da aula passada na página 63. Coloquem aí na página 63. Aqui vocês vão fazer o nome de vocês e aqui a data que vocês realizaram atividades. Vamos lá para a primeira questão. Joana, Camille e Maria Flor estão medindo as alturas dela. Joana tem 90, olha só, 90 centímetros. Camille tem 1,25 m, porque termina bem aqui, ó. Certo? Ó, na metade, 1,25 m. Temos Maria Flor, que tem 1 metro, olha só, 1,10 m, certo? Temos aqui umas perguntinhas. Qual das três é mais baixa? Joana, olha só, ela só mede 90 centímetros, tá bom? As outras duas têm mais de 1 metro. Então é a Joana, coloque Joana. A próxima perguntinha, qual das três é mais alta? A mais alta é a Camille, né? Que a Camille, ó, bem aqui, ó, 1,25 m, certo? Então ela é mais alta. Opa, pronto. Camille é mais alta. Qual a diferença de altura entre a mais alta e a mais baixa? Vamos ver aqui a Camille. Olha só. Você vai diminuir a Camille, certo? Pela Joana. É isso? A mais alta e a mais baixa. Então, você vai diminuir elas duas. Que vai dar 25 cm, 25 centímetros, certo? É só diminuir elas duas. Na página 64, certo? Nós temos o seguinte. André empilhou seus animais de pelúcia. Tem aqui os animais deles, olha. Olha só. Tudo empilhado. Elefante, a girafa, o leão. Esse aqui eu não sei o que é não. Que animal é esse aqui não. Tatu? Acho que é. Tamanduá? Não sei qual animal é esse não. Ah. Quanto mede aproximadamente a girafa? Vamos lá na girafa. Olha só. Medida da girafa. Quanto vocês acham que é a medida da girafa? Ela é aproximadamente 50 centímetros. Você coloca lá 50 centímetros, certo? Tia, como é que eu sei? Olha só, a girafa é mais ou menos bem aqui no 80, né? Ó. Opa, deixa eu tirar daqui. A girafa é mais ou menos aqui, ó, o pezinho dela. Vamos supor que ela no 80. 80, 90, 100, 110, 120, 130. Vai até o 130. Do 80 até o 130. Né? Mais ou menos 50 centímetros. B. Quanto mede o elefante? Ó, o elefante é 80. Olha só a medida do elefante aqui, ó. Já tá no número, ó. 80 centímetros. Quanto mede o porco-espinho? Olha o porco-espinho. 170, mais ou menos 155 aqui, ó. Só diminuir 170 por 155. Dá uns 15. Então, ele mede 15 cm. E D, André mede 115 cm. Quanto falta para conseguir atingir a altura dos animais empilhados? Olha só. Aqui tem 170. Ele mede
115. Então, diminui 170 menos 115, que vai dar 55 cm, certo? Você diminui e vai obter esse número aqui, tá bom? Essas foram as correções da atividade de casa, da página 63 e 64. Agora, vamos para a nossa atividade de hoje. Para vocês, certo? Nós vamos fazer mais exercícios, certo? Para aprender um pouco mais sobre as medidas de comprimento, tá certo? Irei fazer exercício do livro de vocês e depois eu irei mostrar outros tipos de exercício, tá bom? Desde o comecinho. Então, peguem a FA de vocês e abram na página 67. Acompanhe aí pela FA de vocês, tá bom? Página 67. Vamos lá? Começar? Observe a distância de cada trecho do caminho do rato. Acompanhe aí pelo livro. Até chegar ao queijo. Então, eu tenho essa rota A, certo? E tenho a rota B, tá bom? Vamos ver aqui a rota A. Quantos metros ele andou até chegar o queijo na rota A? Deixa eu colocar aqui meu lápis. Pronto. Na rota A, vou colocar bem aqui um A, ó. Na rota A, ele andou 2 metros, olha só, e andou 4 metros, ou seja, 2 mais 4. 2 mais 4. Fez um total de quantos metros? 2 mais 4, 6. 6 metros. Colocar o M. 6 metros. Isso a rota A. Vamos agora para a rota B. Colocar aqui o B. Na rota B, olha só, ele andou 5 metros e 3 metros. Então, ele andou 5 mais 3. 5 mais 3. Quanto é 5 mais 3, crianças? 8, tia. 8 metros. Então, o caminho mais curto é pela rota A, né? Que ele vai levar só 6 metros. E o caminho mais longo é na rota B, que ele vai levar 8 metros, certo? Vamos ver a pergunta do livro de vocês. Em quantos metros a rota A é mais curta que a rota B? Então, eu tenho que pegar a rota B. Vou editar bem aqui, ó. Vou editar. A rota B, que é 8, menos a rota A, que é 6. Eu quero saber qual é o intervalo de diferença das duas, certo? Menos 6. Se você tem 8 dedos e tira 6, sobrou quanto? Sobrou 2, tia. Então, a diferença é de 2 metros, certo? A diferença é de 2 metros. Ela é mais curta, 2 metros. Então, vocês, tá bom? Coloquem aí no livro de vocês, onde tem um quadrado. 8 menos 6 igual a 2 metros. Vamos agora para a segunda questão, certo? Acompanhe aí no livro de vocês a segunda questão. Na mesma página, página 67. Temos o seguinte. A turma do Zeca resolveu cercar o campo de futebol do bairro. Então, nós temos desse lado 60, desse outro lado 60, em cima 100, 100 porque é maior do... Ó, esse lado aqui é maior do que esse, né? Por isso que é 100. Embaixo também nós temos 100. A medida do lado esquerdo é igual à medida do lado direito. A medida de cima é igual à medida de baixo, certo? Porque os tamanhos são o quê? Os tamanhos são iguais, tá bom? Então, temos aqui na A
De quantos metros de cerca a turma de Zeca precisará? Então, que eu quero cobrir esse campo aqui todinho, ó. Para mim cobrir esse campo aqui todinho, eu tenho que fazer o que com esses números aqui? Eu tenho que somar, certo? 60 mais 100 mais 60 mais 100. Vou fazer a conta aqui do lado. Olha só a conta aqui do lado, ó. 100 mais 100, porque eu tenho 100 duas vezes, em cima e embaixo. 60, que é do lado direito, e do lado esquerdo, outro 60, certo? Coloquei tudo aqui na ordem e vou somar, tá bom? Vamos lá. 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 6, 6. 6 mais 6, 12. Coloco 2, que é um 0, hein, crianças? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Agora eu vou fechar aqui. Vamos lá. 12 sobe 1, hein? Pra cima do 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 320, certo? Então, vocês vão colocar aqui embaixo. Tem um tracinho aí no livro de vocês, certo? Vou colocar aqui, ó. Vou editar aqui. 320 metros. Tia, eu não quero escrever o nome metros. Então, o que é que você faz? Você escreve o M. 320 M, que é a mesma coisa, tá bom? De metros. Ou você faz o símbolo, ou você escreve o nome. 320 metros. Se você quiser fazer essa continha aqui do lado aí do livro de vocês, tá bom? Tem do lado do campo, tá certo? Vamos agora para outra página, página 68. Na página 68, nós temos aqui a questão B, certo? Item B. Circule o instrumento indicado para medir o campo. Como o campo é uma medida grande, nós vamos o quê? Utilizar a trena, certo? Então, vocês vão circular aqui a trena, tá certo? Esse é o instrumento. A régua é uma medida muito pequena. E a fita métrica não é tão grande como a trena, tá certo? Agora, nós vamos para a nossa questão número 3, certo? Nossa questão número 3. Juliana precisa fazer um embrulho para presente. Ela tem uma fita de 2 metros. Essa fita que ela tem na mãozinha aqui, ó. Bem aqui, 2 metros, certo? Vamos ver aqui o item A. Diz o seguinte. Quantos pedaços de 60 centímetros ela pode cortar? Que eu falei para vocês que 1 metro vale 100. Estão lembrados que eu falei para vocês? 1 metro vale 100, certo? Ela tem 2 metros. Se ela tem 2 metros, então 2 metros vai ser igual a quanto? A 200. Então, ela tem 200 centímetros, né? Certo? Então, ela tem 200 centímetros. Ela vai cortar quantos pedaços de 60? Vamos ver. Se ela cortar 2 pedaços, vai ser 60 mais 60. Né? 2 pedaços. 60 mais 60 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 120. Você somar, vai dar 120. Certo? 2 pedaços. Só que ela tem 200. Então, vamos cortar mais outro pedaço. Então, vai ser o resultado, 120 mais 60. Tia, por que 60? Porque, olha aqui, ó, 60 centímetros. Vou somar 120 mais 60. Quando eu somar 120 mais 60, vai dar 180. Certo? Vai dar 180. Ou seja, 1, 2, 3 pedaços, 180. Ela tem 200, dá? Dá, certo? Se eu colocar mais 60 aqui, se eu somar 180 mais 60, vai dar mais do que
200. Então, termina aqui. Então, quantos pedaços? Ó, 1, 2, 3. Então, ela vai cortar 3 pedaços. Vou colocar aqui para vocês 3 pedaços, certo? Pronto, vai ser 3 pedaços. Essa daqui é a resposta que vocês vão colocar aí no livro de vocês, ó, porque tá perguntando os pedaços. Aqui é a explicação, tá bom? 3 pedaços. Ok? Tia, por que 3 pedaços? Que é 60 mais 60 mais 60, que vai dar 180, tá bom? Muito bem. Agora vamos para a questão B. Quantos centímetros de fita irão sobrar? Ela vai cortar 3 pedaços. Ela tem 200. Ó, ela tem 200 e vai cortar 3 pedaços que vai... Ó, já fiz o cálculo aqui, ó. 3 pedaços que é 180. Então, você diminui 200 menos 180. 180 para chegar em 200 vai ser 20. Então, vai sobrar 20 cm. 20 centímetros, certo? Então, vocês colocam na B esse resultado aqui, ó. 20 cm, 20 centímetros, certo? Irá sobrar, ela vai cortar 3 pedaços e vai sobrar 20 centímetros, tá bom? Vamos para o item C. No item C, pergunta, quantos pedaços de 50 centímetros? Vamos lá. Ela tem 200 centímetros, certo? Agora, eles vão cortar em pedaços de 50. 50 centímetros. 50 mais 50, são 2 pedaços, hein? Aqui, ó. 50 mais 50 vai dar 100. Ainda dá para cortar mais, né? Que é até 200. Então, vou pegar esse 100 mais 50. Mais outro pedaço. É o terceiro pedaço. Que vai dar 150. Ainda dá para cortar outro pedaço. Então, vou pegar o 150 mais 50, mais outro pedaço. Que vai dar 200. Exatamente o total que ela tem. Olha só, crianças. Certo? Vamos ver quantos pedaços eu cortei, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Então, ela vai cortar 4 pedaços. Deixa eu colocar aqui para vocês. 4 pedaços, certo? Então, no livro de vocês, vocês vão colocar o quê? 4 pedaços, tá bom? Essa partezinha aqui, ó. Aqui é a explicação, tá certo? Então, vocês vão colocar 4 pedaços, tá bom? Bem facinho, hein? E temos, para terminar a página 68, temos a D. Quantos centímetros de fita irão sobrar aqui, ó? Não vai sobrar nada, nenhum, porque dá exatamente os 200 que ela tem, certo? Então, aqui, vocês vão colocar aqui embaixo que não, N maiúsculo, não irá sobrar ou não sobrará, certo? Não sobrará nada. Pronto, vocês colocam no item B, D, do livro de vocês, da página 68, no item D, tá certo? Vocês coloquem. Tia, terminou? Não, vamos fazer mais exercícios. Só que o exercício que a gente vai fazer agora não tem no livro de vocês, tá bom? O exercício do livro de vocês foi na página 67 e 68.
mas eu vou dar mais uma explicada sobre medidas de comprimento para relembrar um pouquinho, certo? A medida de comprimento, tá bom? Então, a partir de agora vai ser o quê? Uma pequena revisão de medidas de comprimento, realizando alguns exercícios com vocês. Então, prestem atenção. Vou começar lá do comecinho do livro de vocês, certo? Preste atenção, certo? Que agora vai começar uma pequena revisão sobre medidas de comprimento, tá bom? Não tem no livro de vocês, então preste atenção aqui, só aqui as imagens que a tia vai colocar e os exercícios que a tia vai colocar, tá certo? Lá no começo eu falei para vocês que medidas de comprimento, certo? Antigamente não tinham os instrumentos que nós temos hoje para medir vários tipos de medidas. A nossa altura, a altura da porta, o comprimento do nosso caderno, certo? Tia, e como é que a gente fazia antigamente? Fazia como? Media através das nossas mãos, dos nossos palmos, certo? Nossos palmos da nossa mão, ou também pelo nosso pé, certo? Nós tínhamos a medida, o quê? Pelo nosso pé, certo? Como mostra aqui a imagem, certo? Medíamos também através do palmo da nossa mão, pelo nosso polegar, o nosso polegar, tínhamos medidas por ele, certo? E muitas vezes pelo nosso braço, certo? Nós medíamos, tá bom? Porque nós não tínhamos os instrumentos que nós temos hoje. O que foi que aconteceu? Com o tempo foi passando, as pessoas, né, começaram a perceber que não dava certo medir através do palmo e nem com os pés e muito menos com o nosso polegar. Por quê, tia? Porque o nosso palmo da nossa mão e o nosso polegar e o nosso pé, eles são diferentes, cada pessoa. Pensa aí, uma criança não tem um palmo igual de um adulto, não é verdade? Então, eles começaram a perceber, certo, que as medidas ficavam diferentes, porque tinham tamanhos diferentes. Cada pessoa tinha um tamanho diferente do seu palmo, do seu pé, e as medidas não estavam vindo igual. E aí foi criado alguns instrumentos. Que tipo de instrumentos foram criados? Olha só como mostra a imagem. Temos aqui a fita métrica, certo? Para medidas um pouco maiores, como o comprimento da tia, a altura da tia, certo? A altura de uma porta, a altura de uma mesa, tá certo? Temos a nossa trena, que a fita métrica vocês fizeram na primeira aula. Lembra? Vocês construíram a fita métrica? Temos outros instrumentos, que é a trena, certo? Para medidas grandes, a altura de uma casa, certo? O tamanho de uma piscina, o comprimento de uma piscina. Então, para medidas grandes, utilizamos a trena. E temos também a nossa régua, certo? A nossa régua é para medidas pequenas, como um lápis, um caderno, uma mochila, certo? É um tamanho de uma garrafa. Então, utilizamos alguns instrumentos, certo? Hoje em dia são alguns instrumentos. Não realizamos mais medida com o palmo da nossa mão, e nem com o polegar, e muito menos com o pé, certo? Hoje nós temos esses tipos de instrumentos para medir, tá bom? Até aqui eu espero que vocês tenham entendido, certo? Agora vamos ver alguns exercícios para vocês fixarem melhor. Vamos lá? Vamos ver aqui alguns objetos, certo? Que tem aqui a medida já da régua. Nós vamos dizer a medida de cada um desses objetos, tá bom? O primeiro nós temos aqui o lápis. Lembrando que a régua, cuidado, a régua a gente mede a partir do número 0, tá bom? Nós temos aqui a ponta que está no número 0 e no final do lápis, certo? Aqui que está no número 6, tá certo? Então, eu posso dizer que esse lápis mede 6 centímetros. Tia, por que centímetro? Porque a régua é a medida utilizada para centímetro, tá certo?
E cm porque é centímetro, é a régua, a medida do lápis, tá bom? Vamos agora para o B. O B é uma canetinha, está na ponta do 0, certo? E vai até o número 3. Então, eu posso dizer que é 3 centímetros, porque vai até o número 3. Então, medidas com régua é muito fácil. Nós temos agora o quê? A colher. A colher, ela vai do 0 até o 4. Então, eu posso dizer que a colher tem 4 cm, 4 centímetros. E temos aqui embaixo, certo? O pente. O pente vai do 0 até o 5. Então, eu posso dizer que o pente tem 5 cm. 5 centímetros. Então, vamos lá. O lápis, 6 cm. Aqui acho que é a cola, né? A cola, 3 cm. A colher, 4 cm. E o pente, 5 cm. Tá certo? Certo, sob medidas de comprimento. Vamos ver aqui, né, a diferença de altura, certo? Olha só, nós temos aqui uma altura de 168 centímetros, que também pode ser lida entre 168 também em forma de metro, pode ser 1 metro e 68 centímetros. Sabíamos que nós podemos ler essa medida também desse jeito, certo? Deixa eu colocar bem aqui embaixo dela. Podemos dizer que ela tem 1 metro e 68 cm, 1 metro e 68 centímetros. E todo em centímetro eu posso dizer que é 168 centímetros. Eu posso também dizer que essa meninazinha aqui, ela mede 1 metro e 10 cm, 10 centímetros, certo? Eu posso dizer que ela mede 1 metro e 10 cm, 10 centímetros, certo? E na medida de centímetro, nós temos 110 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero saber qual é a diferença, né? A diferença, eu sei que uma é mais alta do que a outra, certo? Então, eu quero saber qual a diferença de uma altura para a outra. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 160... Vou pegar o 168, certo? E vou diminuir por 110. Se a senhora vai diminuir, é para me saber qual é a altura, tá certo? A diferença de altura de uma para a outra. Olha só. 8 tira 0. 8, é só abaixar o 8, tá bom? 6 tira 1, 5. 1 tira 1, 0. Então, a diferença, vou colocar bem aqui no cantinho, bem aqui, ó. A diferença é de 58 cm, 58 centímetros, certo? A diferença de uma para a outra. Tia, eu quero fazer a outra forma, essa maneira aqui, ó, de 1 metro e 68 e 1 metro e 10. Ok, vou fazer aqui do lado. Bem aqui do lado. Pronto. Vai dar o mesmo resultado. 1 metro e 68. 1 metro e 10, certo? Aí vou passar o traço. E vou diminuir. 8 tira 0, 8. 6 tira 1, 5. E 1 tira 1, 0.
Como zero não é nada, esse zero aqui eu não coloco. Eu vou colocar só quem? O 58. 58 centímetros. A diferença é de 58 centímetros, certo? Bem facinho. Tia, agora eu quero saber a medida somando elas duas. Quanto é que dá? A medida delas duas juntas. O que é que você vai pegar? Você vai pegar o 168. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui para vocês não se confundirem, tá bom? Nós descobrimos a diferença. Agora vamos saber, eu quero saber, certo? Agora eu quero saber, juntando as duas, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vou somar as medidas agora. Fazer bem aqui. Eu quero saber a medida delas duas juntas. Agora é o contrário, eu não quero saber a diferença, eu quero saber a soma delas duas juntas. Ou seja, eu tenho que somar as medidas das duas juntas, certo? Vou passar um traço. E vou somar. 8 mais 0, 8. Abaixo 8. 6 mais 1, 7. 1 mais 1, 2. Ou seja, as duas têm juntas. Vou colocar bem aqui, ó. As duas têm junta 2 metros e 78 centímetros, certo? Elas duas têm junto, se eu perguntar, elas duas têm junto 2 metros e 78 centímetros, tá bom? Tia, eu não quero fazer desse jeito aqui, eu quero fazer do outro jeito. Então, você soma 168 mais 110, vai dar 278, vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, você pode representar desta forma, ok? Quando tem metros e centímetros, ou você pode representar dessa forma aqui, quando tem centímetro, todo em centímetro, tá bom? Tem duas formas de você representar a altura de uma pessoa, tá certo? Muito bem. Terminamos por aqui a nossa aula, certo? Fiz no finalzinho, certo? Uma pequena revisão sobre medidas de comprimento, porque a nossa próxima aula vai ser um conteúdo novo, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre medidas de comprimento, tá bom? A atividade de casa de vocês vai ficar na FA, certo? Páginas 65 e 66. Realizem atividades que na próxima aula eu faça correções dela, certo? E na próxima aula, lembrando, conteúdo novo. Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!